Felicidade é assim, minha gente. Ela deveria ser um processo muito simples em nós. Mas nós vamos nos acostumando a colocar tantos obstáculos à nossa felicidade que de repente nós estamos inviabilizando a possibilidade de sermos felizes, ainda que sejamos capazes disso. Porque por mais que a vida seja difícil, ninguém está fora da possibilidade de ser feliz. Apesar de todos os problemas que tem, de todos os limites que precisa enfrentar, faz parte da nossa condição humana. Ninguém tem vida perfeita. Nenhum de nós temos a perfeição nos rodeando e nos acariciando. Não. O tempo todo nós precisamos enfiar a mão na terra e cavar essa realidade onde lá nós podemos nos sentir um pouco mais felizes. Porque felicidade é a satisfação que nós podemos ter de ser quem nós somos. Não é outra coisa. Eu deitar a cabeça no travesseiro depois de um dia vivido, de funções cumpridas, de dificuldades enfrentadas, de amores vividos, de ódios também sentidos. Eu deitar a cabeça no meu travesseiro e dormir satisfeito com aquilo que eu consegui alcançar de mim. A vida não será perfeita. Então eu não tenho o direito de projetar a minha felicidade somente para quando tudo estiver perfeito. Não, a gente vai morrer e isso não será possível. A felicidade é um projeto que carece diariamente de empenho. Porque senão não dá certo. A gente não chega lá. Retire o conceito de felicidade dessa atmosfera romântica, idealizada, e você vai ver como ela é possível. Na satisfação que você tem de mudar um móvel de lugar e de tirar a poeira que estava ali antes. Sim, o corriqueiro da vida. Sabe, de você ir lá na sua gaveta e perceber que você acumulou coisas demais e que aquilo ali está lhe pesando. Porque quando você olha para uma gaveta muito cheia, um guarda-roupa entulhado, dá um desconforto na gente. Eu sempre gosto de dizer que a arrumação do quarto reflete no coração da gente, na mente. O espaço da casa, se ele estiver bagunçado demais, ele reflete no nosso jeito de ser, de estar, de permanecer, de sentir. Eu sou influenciado o tempo todo pelo meio que me cerca. E quanta alegria pode ser proporcionada num dia depois de você esvaziar uma gaveta, não é verdade? Ai, que bom. Me livrei de excessos. Excessos materiais, eu sei. Mas isso repercute na alma da gente. Faça também o sacrifício de julgar um pouco fora aquilo que você acumulou ao longo da vida. Dispense os seus excessos. Vai lá na sua gaveta, dá uma olhada. Se ali não está cheio de coisas que você acha que vai usar, mas não vai usar mais. Passou de 2, 3 anos, não usou, é porque você nunca vai usar. Faça o exercício de ir lá no seu guarda-roupa, a roupa que está ali há mais de 10 anos guardada, e você sempre com aquela ilusão, essa aqui eu vou numa festa um dia. Vai nada. Já nem está usando mais aquilo. Vai repercutir dentro de você. Vai lá nos seus sapatos, tem muitos sapatos lá que você não usa, que não fará diferença nenhuma, você não vai sentir falta dele, e vai repercutir dentro de você, porque toda vez que nós nos livramos dos nossos excessos, a felicidade fica mais acessível. Fica mais acessível a felicidade. Faça o exercício de buscar nos seus acúmulos aquilo que pode ser dispensado. E de repente você vai perceber que essa organização material externa que nós podemos fazer de um quarto, de uma sala ou de uma casa, começa a ter repercussões dentro de nós. Porque você começa a ter coragem. Da mesma maneira como você retira uma roupa que você não vai usar mais e você oferece a alguém que de repente possa usar aquilo, você também começa a dispensar sentimentos que estavam antigos dentro de você, que não lhe causavam nenhum bem. Só que aí você não joga em cima do outro não, né? Não dá para ficar jogando em cima do outro o nosso ódio. Isso aí é para jogar fora, para não pegar em ninguém.
Essa semana eu escrevi lá no meu Twitter, eu estava dizendo lá que nós precisamos cuidar para que o outro não venha derramar sobre o nosso pudim de leite condensado a caldinha de vinagre que ele maldosamente preparou para nós. Então não faça isso também. Quando for julgar um sentimento ruim fora, que jogue no lixo, não em cima do outro. O cristão não tem obrigação de receber aquilo que não serve mais para mim. Sentimentos estragados não podem ser julgados em cima dos outros. Gente, quando nós começamos a compreender a felicidade como um projeto possível, quando a gente deixa de idealizar essa felicidade, eu vou ser feliz quando isso for assim, quando fulano de tal, quando meu marido for perfeito, quando a minha esposa for perfeita, não vai nunca. As pessoas não serão perfeitas. Agora você pode buscar uma harmonia interior que vai lhe dar condições de lidar um pouco melhor com a imperfeição do outro e até, minha gente, lidar com ela de maneira mais responsável. Porque às vezes nós somos os nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Porque não nos posicionamos do jeito certo. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Faça a manutenção. Estou fazendo a manutenção dos defeitos do meu marido. Meu marido é acomodado e eu o acomodo com as minhas atitudes. Meu filho é acomodado e eu o acomodo ainda mais com o meu cuidado excessivo. Eu não expulso na hora que ele precisa crescer. Tem um amigo que eu vou fazendo a manutenção dos seus vícios, porque vou reforçando nele aquilo que é vicioso e que ele já deveria ter expulsado de si mesmo há muito tempo. Perco a oportunidade de fazer feliz quem está ao meu lado. Sim, quando eu busco essa felicidade, independente do que o outro está me oferecendo, quando eu cavo na terra do meu ser a oportunidade de ser feliz, eu naturalmente provoco isso no outro. Eu vou ficar menos incomodado com o outro. Porque muitas vezes eu fico numa insistência na mudança do outro, mas não faço aquilo que me cabe para que o outro mude a partir de mim. Minha gente, toda vez que Jesus nos coloca diante de uma realidade que precisa ser transformada, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Porque às vezes a gente fica interpretando, que Deus egoísta é esse, que fica querendo que eu seja como Ele quer que eu seja. Não, é que a consciência de Deus sobre o que eu posso ser é muito mais iluminada do que a minha. Deus sabe muito mais do que eu sei, do que eu posso ser. E o seu querer para mim é que eu esgote essas possibilidades ao máximo. Eu preciso elevar a categoria máxima as minhas possibilidades, porque Deus sabe que eu posso. Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões, mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto, porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado, porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. Não essa felicidade utópica dos filmes, das novelas, dos contos de fadas, onde todo mundo é feliz para sempre. Isso não existe. Agora, eu tenho a possibilidade de arrancar na estrutura da minha realidade os motivos para eu ser feliz hoje, porque é isso que Deus quer. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa.
Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até no primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Agora, você precisa enfrentar os seus problemas. Eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida. Que são próprios do meu ser. Da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação. A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Quantas coisas dão errada todo dia? Se você escolhe ficar nelas, você vai ficando aborrecido com o tempo, amargurado. Se você não é capaz de ver o lado bom da vida, você vai ficar sempre lá, aquela pessoa cabisbaixa, desinteressada e desinteressante também. Que é muito ruim a gente ficar próximo de uma pessoa assim. Que não encontra motivos para a sua alegria, que não encontra motivos para a sua satisfação, que fica sempre pedindo o diamante do outro que não encontrou o seu. Não é justo com o outro, não é justo com você. Você tem o dom de garimpar esse diamante em você. Não queira garimpar não queira recolher o diamante que o outro alcançou. É seu, é sua luta. E outra, você pode até se iludir, o diamante que ele alcançou vai me trazer alegria. Não traz, não. O diamante da realidade só tem brilho aos olhos de quem o de fato produziu. Quem de fato o produziu. Eu preciso produzir, na estrutura da minha realidade, um diamante por dia. Porque é com esse diamante na mão que eu encerro o dia. É com ele que eu enfrento a noite. E é com ele que eu recebo o dia de amanhã. Só que amanhã, ele não serve mais. O diamante de hoje brilhou hoje. O diamante de hoje me enriqueceu hoje. Amanhã eu tenho que começar a luta toda de novo. Porque ele não sobrevive à luz do dia amanhã. Serviu para hoje. Amanhã a realidade será outra. Os problemas serão outros, as alegrias serão outras, os desafios serão outros. E eu preciso lá enfiar a unha nessa realidade e extrair o diamante do dia. Não é assim que funciona a vida? Não é assim que você precisa fazer lá no seu trabalho todos os dias? Se você insistir em ficar com a cara amanhecida, não vai conseguir nada. Se você chegar no seu trabalho amanhã, do mesmo jeito que chegou hoje, não espere muito de você. Você tem de renovar antes de sair de casa esses motivos. Você tem de renovar o seu motivo de continuar aqui, desempenhando esse papel. Nós que vivemos em comunidade, os religiosos, eu sei que tem muitos que me assistem, os conventos, esses lugares podem ser os piores lugares do mundo, porque podem gerar em nós uma preguiça existencial, aí a gente fica afeito à mesmice. A gente nem se sente família. Estamos todos aglomerados, morando no mesmo lugar, mas se a gente não renova a nossa fraternidade, hoje mesmo na reunião dos padres lá em Taubaté, eu comentava com um amigo meu, padre Djalma, que há muito tempo eu não encontrava. Uma pessoa, sabe quando um ser humano que você ama gratuitamente, pelo tempo que convivemos, e ele voltou para Taubaté, vai ser reitor do conventinho, e a gente falava justamente desse desafio dele.
Nós, como padres, como é perigoso a gente ficar dizendo aquilo que a gente não acredita mais. Como é perigoso nós, como padres, reproduzirmos um discurso que não nos alimenta. A gente ficar falando de família para o outro, mas nem a gente se sente família de lugar nenhum. Eu ficar insistindo em falar dos valores da família, se eu, como padre, não me sinto participante de família alguma. Se eu não me sinto irmão dos meus colegas, se eu não me sinto fraterno com os meus irmãos de sacerdócio. E volto a dizer, às vezes as aglomerações religiosas, elas podem gerar uma descrença existencial, que é a pior de todas, minha gente. Porque uma coisa é você descrer de Deus, deixar de crer em Deus. Outra coisa é você deixar de crer no ser humano. Eu tenho uma impressão de que deixar de crer no ser humano é ainda mais grave, porque afeta de maneira muito radical a nossa experiência. Aliás, eu não sei nem se tem diferença. A fé em Deus e a fé no ser humano. Nossas aglomerações são perigosas. Eu, como padre, nas aglomerações que são próprias da minha vida sacerdotal, você que é freira, que mora aí dentro de um convento, que às vezes fica reproduzindo esse discurso o tempo todo, nós somos irmãs, nós somos irmãs, nós somos irmãs, e na verdade você não se sente irmã de ninguém, e você se sente sozinha, e tem medo de que a sua morte não seja chorada por ninguém. Você que mora em casa, que tem família, o mesmo risco você vive, o mesmo risco você corre, porque nós estamos deixando de cravar as unhas na realidade, diariamente, e elevar o diamante da nossa identidade, seja como filho, seja como pai, seja como mãe, como irmão. Se nós não renovamos esse diamante diariamente, ele vai perdendo brilho, aí nós vamos ficando com aquela pedra morta na mão, desanimados, sem vida, sem alegria, sem dinamismo, sem elan vital, como dizia a filosofia. O que é o elan vital? É esse visgo, essa força que nos prende a tudo aquilo que é vivo, esse fisgo que vai nos prender à dinâmica da existência, que não nos deixa esmorecer, apesar de todos os problemas que possam ser próprios dessa vida. Por isso, minha gente, que eu acredito que a verdadeira fé, essa que tantas vezes nós expressamos nos livros, nas catequeses, nas doutrinas, essa fé, ela precisa atingir o nosso coração, precisa atingir a nossa mente, senão fica uma reprodução de discursos que não nos alimentam mais, de convicções que não chegaram à raiz do nosso comportamento, que não atingiram a estrutura da nossa vida. A gente se diz irmão do outro, mas mete o pau toda vez que tem a oportunidade. A gente é todo bonitinho no nosso discurso que a gente faz para os outros, mas lá, na nossa intimidade, nós somos as pessoas mais difíceis de conviver. Parecemos bonitinhos, fazemos todos os dias uma exortação à caridade, ao amor fraterno, à paz mundial, mas lá dentro da nossa casa, somos insuportáveis aos nossos irmãos, somos insuportáveis àqueles que convivem conosco. E a pior hipocrisia não é a que o outro nos mostra, é aquela que nós sabemos na intimidade do nosso coração que nós praticamos. A hipocrisia que de fato nos envergonha não é a que o outro sabe de nós, não. É a que nós sabemos de nós mesmos. Quando eu não sou capaz de amar os que estão ao meu lado, quando eu não sou capaz de respeitar os que estão ao meu lado, quando eu sinto que meu amor é teórico, não amo ninguém e fico fazendo discurso para o outro, que devemos nos amar, que devemos nos respeitar. Esse é o desafio da vida religiosa, por exemplo. É o desafio da vida dos consagrados. Quantos consagrados agora de comunidades leigas me assistem? E sabem muito bem o que eu estou falando, porque sente na carne essa história da gente se dizer irmãos, mas na prática a gente viver como se fôssemos inimigos, com inveja, com disputa o tempo todo, um puxando o tapete do outro, fazendo de tudo para dar errado o projeto do outro. Os sentimentos mais mesquinhos, e todos eles acobertados pelo pseudo-manto da santidade. Os sentimentos mais mesquinhos eu encontrei em pseudo-santidades.
experimento em mim, experimento no outro. E isso vai gerando em mim, minha gente, um desconforto existencial, e eu deixo de buscar a pedra todos os dias. É por isso, por mais pecaminosa que seja a estrutura onde nós estamos, o desafio é pessoal. Eu tenho que buscar a pedra, o diamante que está no meio de tantos cascalhos, porque senão a minha vida vai perdendo sentido, a minha vida vai perdendo o brilho, vai perdendo o viço. Se na sua casa, se você não fizer a sua busca por ser o melhor filho, o esposo fiel, a esposa fiel, o irmão, isso vai perdendo com o tempo. E daqui a pouco você não acredita mais na sua experiência. Daqui a pouco você se dá o pior dos descréditos. Deixar de acreditar naquilo que você pode. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo, você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você, você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros. É preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento, esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Esse crivo pessoal onde você vai passar diariamente a sua vida. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? Como o velho boiadeiro levando a boiada, tocando os dias pela longa estrada. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos, comunidades perfeitas não temos, mas a gente pode ser um bom garimpeiro. E mesmo estando rodeados de pessoas hipócritas, ou mesmo sendo nós o hipócrita na história, mesmo estando rodeados de um meio que nos estimula o tempo todo à busca dessa verdade, mesmo estando nos emaranhados da hipocrisia, da falsidade, nós podemos quebrar esse ciclo. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos enfiar as unhas na realidade e buscar este contentamento, essa satisfação de ser quem a gente é.